vocês terão no dia de amanhã e também na quarta-feira para viverem um momento de festividade, aquele momento que a gente extravasa, que a gente talvez grita, que a gente celebra, que a gente demonstra claramente a alegria de estarmos concluindo uma fase da vida da gente. Alguns, como a terceira série do ensino médio, que já saem do colégio, do ensino médio, que vão agora vislumbrar outros projetos da faculdade ou outros projetos também que assim escolherem. Vocês do 9º ano, alguns permanecem na escola, outros certamente farão outros caminhos. Não importa aonde a gente vá, se permanecendo aqui ou se indo para outro lugar, o que a gente não pode deixar de perceber é que eu preciso estar em Deus. Para que eu esteja em Deus é preciso que eu aprenda que a vida ela é um grande desafio, num caminho de constante mudança, de várias fases da vida da gente. A gente vai crescendo, vai evoluindo, às vezes a gente regride também e precisa reaprender. Por isso que a primeira leitura fala, tratai com consideração aqueles que se afadigam para cuidar de vocês, para ensinar vocês ao bom caminho. E o que é mais bonito é que ninguém vai se recordar de pessoas boazinhas, ninguém vai se recordar de pessoas que concordam em tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita e as pessoas nos aplaudem. A gente vai, depois que vai ficando mais velho, a gente vai se lembrando daquelas pessoas que foram, não duras, mas exigentes com a gente. Muitas vezes, vocês jovens escutam os pais de vocês, os familiares de vocês que cobram, que falam, coisas exigentes para que vocês mudem, para que vocês estudem, para que vocês cresçam, amadureçam. E a hora da correção ela é sempre uma hora muito dura. A maioria de nós, nem nós mais velhos, gostamos de ser muito corrigidos. Mas a correção, ela é parte fundamental da pessoa que ama. Aquele que ama, corrige. O próprio Deus fala assim: porque amo, eu os corrijo, eu os disciplino. É necessário que a gente aprenda que a gente não pode, ao vir para esse mundo, achar que a gente pode fazer o que a gente quiser. É um sonho de liberdade que muitas vezes engana a maioria da gente. A gente acha que ser livre é fazer tudo aquilo que a gente quer, mas depois a gente vai descobrindo que a verdadeira liberdade, que é espiritual em primeiro lugar, ela é quando a gente toma consciência de que a liberdade é fazer aquilo que é necessário, que é preciso. Por isso, os seus pais, também seus professores na escola, para os que concluem aqui o ensino médio, nem sempre foi fácil, Eu falei no começo da missa de hoje, que certamente vocês vão lembrar de alguns professores. Nossa, como era exigente, como era chato, como ela era assim, nos cobrava. E aí depois você saiu reclamando, falando. Mas prestem atenção, na maior parte das vezes, são esses professores, não estou dizendo que os outros não ensinam, mas estou dizendo que os que mais exigem da gente, que não se importam, nem os pais de vocês, nem os professores se importam se vocês vão ficar muito felizes com eles. O verdadeiro educador, seja os pais ou sejam os professores, não são aqueles que querem o amor de vocês a todo custo, e por causa disso, às vezes, trocam este amor por valores passageiros e banais. Os seus pais e professores e a sua escola, de alguma maneira, tentou ajudar e tenta ajudar vocês a perceber que a aquisição de conteúdos é apenas um dos aspectos da escola. Educar para a vida, educar para o amor, como nosso amado Pai São João Bosco fez, é uma tarefa muito árdua. Nossa escola tenta seguir aquilo que ele nos ensinou.
Muitas vezes, por causa da nossa humanidade, a gente falha, a gente deixa a desejar. Por isso que o Evangelho de hoje fala de permanência. Não é uma questão de permanecer num lugar, permanecer num relacionamento, permanecer no casamento ou na fidelidade do sacerdócio, de uma profissão, mas é perguntar com qual qualidade a gente permanece. Se eu sou um cristão, um discípulo de Cristo, eu sempre preciso me perguntar com qual qualidade eu sou discípulo. Se eu for permanecer cristão, mas vivendo no mundo e fazendo todas as falcatruas, as imoralidades que todo mundo vive, do que me adianta ser um cristão? Se eu permaneço casado 20, 30, 40 anos, do que vale esse matrimônio se não houve fidelidade? Por isso que o Evangelho fala de permanecer com fidelidade, com valores verdadeiros. Se vou permanecer numa profissão, se vou permanecer num trabalho, se vou ficar na escola, vocês do 9º ano que aqui estão ficando, que vão para a primeira série, devem olhar nesse tempo agora de descanso, de férias, e dizer: no ano que vem eu vou me empenhar muito mais, porque tudo não depende da escola, não depende dos meus pais, nem dos professores, tudo na vida depende de mim. Por isso que Madre Teresa de Calcutá, já falei tantas vezes, ela dizia isso: se a gente faz o bem e amanhã ninguém reconhece o bem que fazemos, continue fazendo o bem a si mesmo. A primeira leitura termina isso: não façais o mal, mas busquem fazer o bem. Permanecer na escola, no relacionamento, permanecer vivendo a nossa fé cristã, significa que a gente precisa ter fidelidade ao compromisso. Quem não é fiel ao compromisso assumido, não vai ser uma pessoa boa nesse mundo. São João Bosco nos falava assim: é preciso formar bons cristãos e honestos cidadãos. Digo a vocês jovens, porque vocês ainda estão na fase de aprender muitas coisas da vida, sabem algumas coisas, nem tudo vocês sabem. Não é porque a gente olha nas redes sociais ou na internet, a gente acha que tudo aquilo é verdadeiro. Muitas vezes a gente precisa se silenciar-se, entrar dentro da gente mesmo e deixar Deus nos ensinar o caminho da verdade e descobrir que a gente sempre está num processo de aprendizagem. Por isso que Jesus fala: permanecei em mim, e se seguirdes os meus mandamentos, o meu amor vai estar em vocês, e vocês vão se tornar os meus discípulos. Mas para a gente ser discípulo, a gente precisa ter um ouvido atento ao que o Mestre nos fala. E muitas vezes vocês vão se perder na vida. Quando eu digo se perder, às vezes a gente vai perder o sentido, o rumo, e às vezes a gente não vai perceber a presença de Deus na vida da gente. Me permitam aqui um pequeno testemunho. Às vezes as pessoas olham o padre e acham que o padre, como um estalar de Deus, tem resposta para tudo. Tem gente que senta ali na confissão, se confessa e depois: padre, como é que eu resolvo isso na minha vida? Eu falei: eu não sei. Às vezes eu não sei como dar um bom conselho. Às vezes são situações das quais eu não vivi. E aí eu preciso também rezar para aprender. Seja padre, seja pai e mãe, seja um bom profissional, sejam vocês jovens, há momentos na vida que a gente, se não dar conta de olhar sempre com os olhos fixos para Jesus e para Deus, a gente vai se perder no caminho dessa vida. Eu não me perdi, mas eu me fiz padre e salesiano justamente para trabalhar com a juventude. Eu demorei muito para decidir, já partilhei quando estava lá na semana missionária, para quem foi, e dizia que eu entrei com 29 anos, quer dizer, já deveria nessa idade ser um padre. Teve um padre que, quando eu entrei, falou assim: nessa idade eu já tinha 5 anos de padre. Eu falei: poxa vida, que bom que o Senhor respondeu cedo, mas eu não tive coragem. Mas também entendi que era o tempo de Deus. E quando eu decidi pela vocação sacerdotal,
E quando conheci os salesianos, eu percebi: aqui é o meu lugar. E aí eu vim. E essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer 9 anos de padre. E desde o ano passado, a gente se faz padre para a gente atender o povo, rezar com o povo. Mas só que não me contaram que quando me tornei salesiano, que eu também tinha que administrar. Então essa é a parte difícil, chata e dolorosa de ter responsabilidades administrativas, né? Isso toma tempo da gente, suga, nos cansa. E só que é tanta coisa para se fazer que às vezes a gente vai esquecendo daquilo que é essencial. Então, não que eu me afastei da juventude, mas eu não estava mais tendo tempo para ficar no meio daqueles que me devolvem e me dão sentido à minha vocação. E aí nesse ano, eu disse, né, até para o William, eu falei: William, esse ano eu vou para a Semana Missionária, porque faz tempo que eu não consigo acompanhar o grupo. E quando eu cheguei lá com os alunos do colégio, né, os que estão aqui vão se recordar, para mim foi uma experiência de renovação espiritual. Estava lá eles, já 2 dias de missão, e quando eu cheguei devagar, e num dado momento, numa noite lá de oração, alguns jovens se aproximaram, me abraçaram, e naquele momento eu senti o carinho de Deus, no sentido de dizer: eu amo você como você dá a vida por mim. Também nós, que já pelejamos, caminhamos, como muitos de vocês fazem, percebam que os filhos de vocês, às vezes, vão devolver para vocês, num gesto tão simples de um abraço. Talvez não vão sair palavras, mas serão capazes de dizer para vocês: como eu amo e agradeço tudo que fizeram por nós. Aqueles gestos simples, naqueles dias da semana, foram assim para mim maravilhosos, né? E me fez renovar a fé. Agora eu começo a entender a permanência no amor de Deus. Deus não vai descer aqui para me dar um abraço, mas Deus tem muitos dos seus que nos ajudam e nos levam a receber este amor de Deus. Para mim foi um gesto tão significativo que este segundo semestre, ainda que eu continue lidando com tantas questões administrativas, hoje, quando entro no pátio do colégio, eu sinto uma alegria de olhar para tantos jovens. Alguns, uma boa parte hoje, não só os que foram para a Semana Missionária, mas tantos outros que vêm pedir a bênção e conversar. É nisso, e não na grandeza, no ato de ser diretor, que me faz ser feliz, mas é no ato, no gesto de me encontrar com cada um de vocês. Então, a vocês do 3º ano que partem, a vocês do 9º ano que permanecem, muito obrigado a vocês pelo gesto que assim fizeram diante de Deus. Isto é o amor de Deus manifestado de forma visível. Deus vos abençoe.